você é o homem mais poderoso do mundo e precisa fazer um exame para se tornar um herói registrado e quebra todos os limites. E essa é a segunda parte do anime One Punch Man. Então, vamos recapitular. O episódio começa mostrando alguns caras carecas reclamando porque precisavam trabalhar, enquanto os ricos estavam aí e poderiam sustentar a todos. E o Cabeça de Martelo cria uma associação dos não trabalhadores legalizados. E esse é o famoso grupo dos vagabundos, pois ninguém quer nada com nada. Eles começam a andar pela cidade, pois estavam atrás do cara mais rico, que possuía um prédio como casa. Então eles chegam no local e com apenas um soco, conseguem derrubar um arranha-céu, pois aquele traje especial que eles malocaram dava uma força sobre-humana. O problema é que quando eles olham no mapa, percebem que escolheram o lugar errado e era apenas um lugar residencial. E eles dizem que errar é humano. E galera, errar é xingar o vizinho com raiva. Agora derrubar o prédio, acho que se chama outra coisa. Um garoto estava chorando pois seu balão ficou preso em uma árvore. E aparece o Cavaleiro Sem Licença, um herói da classe C, e resgata, e quando ele vê o que estava acontecendo na cidade, ele vai em direção. E Saitama estava em casa numa boa, pois nada o atinge. O problema é que começa a passar na TV sobre a gangue do Cabeça de Martelo, e começa a falar para tomar cuidado com todos os carecas que estiverem passando. E nisso ele veste sua roupa para desfazer esse mal entendido. Na cidade, eles estão indo em direção ao cara mais rico, e os policiais não conseguem parar, e o Cavaleiro Sem Licença aparece e leva um botadão e coloca o melado para cantar. E o cara rico começa a ficar preocupado com ele se aproximando, mas ele tinha um guarda-costas especial que era o Sonic, velocidade do som, e diz que resolveria. A gangue do Cabeça de Martelo está andando pela floresta quando o Sonic aparece e diz que acabaria com eles facilmente. E os capangas tentam ir pra cima dele, mas eles não usavam capacete. Então todos vão falecendo e o único que consegue sobreviver era o Cabeça de Martelo. E ele tenta jogar algumas pedras, mas não conseguia acertar nada. E quando ele acha que vai vencer, Sonic acerta uma kunai na cabeça dele e ele cai no chão fingindo que faleceu. E ele só sobreviveu porque o crânio dele era mais resistente. Vemos que Genos estava passando por algumas reformas e melhorias no laboratório, e o cientista diz que tinha uma armadura nova que estava sendo construída, e o Cabeça de Martelo aproveita a distração para fugir, mas encontra com Saitama no meio do caminho. E ele perde a noção do perigo e quer acertar o Saitama, mas nada acontece, e quando ele vai usar toda a sua força, Saitama com uma cotovelada quebra a armadura dele e ele sai correndo. Saitama estava voltando para casa quando Sonic aparece e acha que ele fazia parte da gangue do Cabeça de Martelo, e ele tenta dizer que só era careca. E o cara vai pra cima na raiva e ele vai desviando de todos os ataques tranquilamente, e ele deixa a mão e o Sonic é acertado sem querer no berimbau metalizado. Chegando em casa, ele começa a dizer para Genos que foi perseguido por alguns caras estranhos, mas que havia um problema muito maior, pois ele não era conhecido por ninguém, e Genos diz que ele poderia resolver isso se cadastrando na Liga dos Heróis, e ele nunca tinha escutado falar nisso, e eles começam a fazer o cadastro no site. E ele precisava fazer uma carta de apresentação, e durante a noite o Cabeça de Martelo é encontrado e leva um botadão nervoso, e mais uma vez finge que faleceu e só conseguiu sobreviver por causa da cabeça com alta resistência. Na semana seguinte, vemos que alguns executivos estavam analisando o currículo de alguns heróis, e eles estavam de olho no Genos, pois sabiam que ele tinha um grande poder de destruição. E agora vai começar a grande avaliação dos próximos heróis, pois poucos conseguiam passar, pois além do teste físico, e ainda tinha o teste teórico, e todos começam a zoar com Saitama por ele ser pequeno, mas quando ele começa os testes, consegue quebrar todos os recordes, e geral fica assustado, pois ele era uma máquina. Depois dos testes, Saitama se encontra com Genos, e ele diz que os dois testes estavam muito fácil, e Saitama acha que foi muito bem, e Genos depois aparece e recebeu uma nota S, então ele seria classificado automaticamente para os heróis mais poderosos da Terra, onde todos desejavam chegar. E quando Saitama vai abrir seu resultado, ele vê a marca do C e acha que é um S, e Genos diz que logo ele seria
entrevistado para chegar no topo dos heróis para ver os feitos dele. E Saitama abre seu resultado e ficou em último lugar do Rank C, e só passou por causa de um ponto, pois eles deram colher de chá por ele ter conseguido bater todos os recordes físicos. Os dois vão para a sala de apresentação, pois eles foram os únicos que se classificaram nesse ano, e Saitama estava cagando para as regras, e na volta para casa Genos diz que com o tempo cada um teria um apelido de herói e ele pararia de sofrer bullying por ser chamado de careca da capa. E um executivo da Associação dos Heróis estava conversando com o herói da classe C e ele diz que daria um susto no novato, e quando tenta ir para cima do Saitama, leva um tapa que depois disso ele poderia desistir de ser um herói. Genos e Saitama vão para uma região afastada da cidade, pois Genos queria ficar mais forte e diz que ele daria tudo de si e pede para Saitama não se segurar. E ele começa a jogar todo o seu poder e começa a destruir tudo. E vemos que Genos é digno de ser classe S. O problema é que Saitama ia acertar um soco nele, mas para, e o vento destrói todas as montanhas atrás dele, e Genos vê que ainda faltava muito tempo para chegar nesse nível. O herói número 1 da classe A recebe uma ligação sobre Genos e Saitama, e os dois estão no restaurante fazendo uma aposta quando ele chega dizendo que queria conversar a sós, e só chama Genos, e Saitama se sente excluído, mesmo Genos o chamando de mestre, e quando volta ele diz que a My Mask só queria dar as boas-vindas e que se precisasse de alguém para melhorar a imagem dele, poderia ligar. E quando eles estão voltando para casa, Genos diz que recebeu muito dinheiro, pois eles possuíam um salário alto como herói da classe S, e ele lembra que a My Mask disse para ele não ficar se juntando com Saitama, pois estava muito abaixo dele, e Genos faz uma crítica à associação, pois acha que foi muito fácil entrar, e depois os dois se despedem. Galera, se você chegou até aqui, significa que está atrás de ação frenética, que eu sei, então só vem comigo que é sucesso. Então deixa um soco aí no like pra ficar nervoso e se inscreve com o sininho ativado. Agora vamos para a parte final. Saitama está em casa sem nada pra fazer, e ele não entende porque Genos foi morar lá com ele sem pedir permissão, e Genos fica olhando pra ele achando que Saitama sempre tinha algo novo a ensinar, e Genos diz que nesses 5 dias Saitama não pegou nenhum crime ou monstro na cidade, e quem era do Rank C tinha uma cota de uma ação por semana ou seria expulso do rank, e agora ele precisa correr para encontrar algo para fazer, e antes de sair dá uma frase motivacional para Genos e ele acredita que era algo sábio. Saitama sai correndo por toda a cidade, mas tudo estava em paz, o que era estranho, e quando ele está perdendo as esperanças, alguém joga uma kunai nele e era o Sonic, e agora ele queria um revanche por toda a humilhação que passou, mas Saitama não queria nada e tudo que ele tenta Saitama para com extrema facilidade, e Sonic estava destruindo a rua. Aparece o herói classe C, Tank Top Tiger, e diz que Saitama estava causando muita destruição, e Saitama tenta dizer que era culpa do Sonic, e Sonic nocauteia o Tank Top Tiger, e começa a destruir a cidade, e Saitama o nocauteia e fica pensando se ele valeria como trabalho, e na associação os executivos estão planejando uma nova estratégia, e a Tornado aparece e diz que queria fazer alguma missão, pois estava muito chato esperar, e vemos um monstro diferenciado chegando na cidade Z, e eles começam a ver os relatórios das cidades e enviaram 2 heróis da classe A na cidade Z, pois seria mais que suficiente. O herói Bigode Primavera e Bola de Ouro chegam, mas não percebem nada de errado, e essa cidade, por ter uma grande concentração de monstros, estava deserta, e quando encontra com o monstro, o Bola de Ouro já é nocauteado facilmente, então o Bigode precisa lutar usando seu máximo, e ele percebe que tudo poderia dar ruim, então pede reforços à associação, e a associação fica preocupada e pede para chamar alguns heróis da classe A para dar suporte, mas nesse meio tempo Saitama aparece, pois estava voltando do mercado, e ele lembra que esqueceu de comprar couve para sopa e troca a cena, e ele estava fazendo sopa para nós.
Na associação, ninguém entende o que estava acontecendo, pois os dois heróis foram encontrados derrotados, mas o monstro havia sido exterminado, e a única prova que tinham era um prédio destruído por um grande poder. E passa no jornal que um grande monstro causou uma destruição enorme na cidade, e no mundo dos monstros, eles acham que tem um herói muito forte causando destruição. E essa foi a segunda parte do anime One Punch Man. Então vem comigo que vamos recapitular, porque as coisas estão ficando boas. Então deixa o like, se inscreve aí, que logo teremos uma continuação sinistra. Então só bora, então fui!